vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de agradecer muito o pessoal da Webcasters, principalmente ao Nivaldo. Estamos iniciando uma parceria aí com o objetivo de transformar a plataforma de transmissão, a princípio, em acessível, e provavelmente isso deve se estender aos outros produtos, né? Meu nome é Rodrigo, eu estou aqui representando a Espiral, sou gerente de projetos. A Espiral Interativa é uma agência digital com foco no terceiro setor e acessibilidade. A gente, no ano passado, ganhou um prêmio de acessibilidade que foi feito pelo W3C. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o W3C. O W3C é um consórcio mundial que regulamenta os padrões de internet do mundo. E aqui ele tem um escritório aqui no Brasil, né? E esse escritório ele fica dentro do Comitê Gestor de Internet, que é o órgão que cuida e regulamenta de toda a internet aqui do Brasil, né? Então, eu vou falar um pouquinho de acessibilidade. É um assunto que às vezes causa um pouquinho de desconforto, porque ele vem como uma cobrança, mas não fiquem tão desconfortáveis, porque a acessibilidade no Brasil ainda caminha em passos lentos, né? E assim, trazer esse assunto aqui para a pauta, para a gente é um grande prazer, porque faz todo mundo se questionar a importância e o entendimento da acessibilidade, né? Essa apresentação ela já está disponível no SlideShare, quem quiser acessar, não precisa baixar, não precisa se preocupar depois. Está ali a URL curta, goo.gl/9060 O maiúsculo, tá? Vamos lá, falar um pouquinho de acessibilidade. Então, o que é a tal de acessibilidade, né? No começo, antes do almoço, falaram sobre acessibilidade, mencionaram rampas, daí veio a cobrança da acessibilidade digital, né? Acessibilidade, especificamente acessibilidade digital, é o que possibilita que todos os meios digitais sejam acessíveis por pessoas com deficiência ou por pessoas que necessitam também de alguma acessibilidade que não tenham necessariamente uma deficiência. Por exemplo, os nossos avós, né? Eles têm alguma dificuldade de navegação, eles podem ter catarata, que é uma coisa muito comum, precisam usar as fontes maiores, a tela maior, né? Então, quando a gente fala acessibilidade, a gente está falando construir sites, portais e sistemas, aqui a gente está falando muito de sistemas, né? Para todos, sem exclusão, né? A gente conhece muito a acessibilidade, ou já ouviu falar muito da acessibilidade arquitetônica. A gente fala, não, aquele lugar é acessível, tem uma rampa, né? Mentira, ele pode ser acessível. A rampa é apenas um detalhe da acessibilidade. A rampa é uma acessibilidade específica para a utilização de um cadeirante. Então, não adianta nada, por exemplo, o cadeirante subir uma rampa e ter uma porta giratória depois, ou ele subir uma rampa e não ter um balcão do nível dele para ele se comunicar com uma pessoa, né? Então, a acessibilidade ela contempla uma série de considerações. Eu fiz uma analogia aí do mundo físico. No mundo digital, a quantidade de detalhes também para você transformar um sistema em acessível é bem grande, né? Eu trouxe, mais para frente eu vou até mostrar para vocês alguns exemplos de inacessibilidade. Essa aqui é uma definição de acessibilidade que está num decreto-lei, tá? Eu não vou ler tudo, mas aqui o que interessa para a gente é sistemas e meios de comunicação e informação. Ou seja, isso é lei que todos esses sistemas e meios de informação e comunicação sejam acessíveis. Por que fazer acessibilidade? Por que se preocupar com isso, né? O censo de 2010 do IBGE, a gente está falando de mais de 20% da população com algum tipo de deficiência. Então, é assim, se o seu sistema, se o seu site não é acessível, você está excluindo as pessoas, né? E a gente não está falando de pouca gente. Você está deixando de vender, você está deixando de educar, aqui no caso, enfim.
45 milhões de pessoas, num universo aí de quase 200 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência. Os números, eles realmente são bem grandes, né? O que vale ressaltar, 344 mil surdos, totalmente surdos, sendo que mais de 2 milhões com uma deficiência severa. Deficiência visual, a gente está falando de 35 milhões de pessoas. Quando a gente fala 35 milhões de pessoas, a gente fala de deficiência visual leve, moderada, severa e deficiência visual total, né? Então, desse universo de 35 milhões, a gente tem ali 6 milhões que enxergam com grande dificuldade. Deficiência motora, 13 milhões a gente está falando. Então, é assim, pessoas que não acessam, não utilizam um mouse, né? Que precisam de um teclado diferenciado, que utilizam um mouse no pé, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Então, acho que isso aqui já seria o suficiente para a gente se preocupar com acessibilidade naquilo que a gente faz, sistemas, aqui no caso especificamente acessibilidade digital, falando de sistemas, sites, portais. Aqui um pouquinho da parte legislativa. Acessibilidade digital, acessibilidade na internet, é lei há quase 10 anos, né? Principalmente para todos os serviços, sites públicos. Mais recentemente, coisa de 6 anos, desde a Convenção da ONU, em 2007, a gente começou a falar também da cobrança de instituições privadas. Mas aí, bom, lei há quase 10 anos. Em 2011, o Comitê de Gestores de Internet fez uma pesquisa e levantou um dado meio alarmante, né? A gente está falando, em 2011, 2 anos atrás, 5% apenas dos sites, de todos os sites públicos brasileiros, são acessíveis, né? Se a gente for olhar, então, para o mundo privado, esse número talvez seja até menor, porque não tinha cobrança. Hoje, todo mundo precisa fazer a lei, pode ser, sim, processado, enfim, o Ministério Público pode abrir uma ação. Se um aluno, se qualquer pessoa requerir acessibilidade naquilo que vocês ou que a gente oferece, a gente vai ser obrigado a fazer. Então aqui eu mencionei Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso foi uma convenção em Nova York, na ONU. O resultado está aqui embaixo. A acessibilidade na internet foi contemplada nos artigos 9 e 21 da Convenção, tornando obrigatório crime de discriminação qualquer informação na internet não acessível para qualquer pessoa, né? Então, vamos seguir aqui. Bom, já vimos números alarmantes, mais de 20% da população. Já vimos que é lei, né? Quem precisa de acessibilidade? Eu falei aqui, nossos filhos, nossos avós, por exemplo, precisam. Mas, muito mais as pessoas com deficiência. A gente classifica as pessoas, os tipos de deficiência em 4 grandes grupos, que a gente está falando de deficiências motoras, visuais, auditivas e intelectuais, né? Aí, dentro desses grandes grupos, você tem diversas deficiências. Mas esses grandes grupos servem de baliza para a gente pensar nas soluções e desenhar soluções acessíveis. O que ajuda essas pessoas, todas essas pessoas, a utilizar a tecnologia, pelo menos ter uma experiência com todos esses tipos de tecnologia que a gente oferece? São as tais das tecnologias assistivas. São tecnologias desenvolvidas para minorar as deficiências, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Aqui é só uma foto, ali é uma definição mais teórica, mas tecnologia assistiva é tudo aquilo que vem ajudar a pessoa, a assistir a pessoa, no caso, falando de acessibilidade digital, a navegar, né? Aqui, primeira foto. A gente está falando de uma pessoa tetraplégica, ela mexe do pescoço para cima, não mexe braço, não mexe mão. Como que ela navega? Ela tem um mouse que ela opera com a boca. Quando ela sopra,
é um clique, quando ela aspira é o outro clique do outro mouse. Como que ela digita? Ela, pelo mouse, ela aciona um teclado virtual, que aparece na tela, e ela consegue ir movimentando a seta do mouse e digitando, né? Aqui é um outro tipo de mouse, aqui embaixo, que é um mouse para quem tem algum tipo de deficiência motora, né? Em que a pessoa precisa ir operando de fato as setinhas e mexendo o ponteiro, né? A gente não pensa nisso no dia a dia, para a gente é muito transparente, né, a utilização de mouse. Existem uma coisa que faz muitas vezes a gente refletir, são deficiências que a gente chama de deficiências temporárias. Você pode quebrar, por exemplo, os 2 braços e você vai, é temporário, você vai ficar um semestre lá se recuperando, mas você, durante esse período, vai querer navegar. Aí você vai entender com mais profundidade o que são essas tecnologias, para que servem, como são utilizadas. Nessa foto da esquerda, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem, é uma utilização simples de um ampliador de tela. Uma pessoa que tem uma visão reduzida, tem visão subnormal, que a gente chama, ele utiliza todo o sistema operacional com um zoom muito grande, né? Então, se o seu site ele tem a utilização incorreta de cores, por exemplo, você vai dificultar muito a vida dessa pessoa. Cheio de banners, um banner aparecendo sobre o outro, mudança de janela, enfim, todas essas coisas vão dificultar a vida dessas pessoas. Aqui é só um mouse em formato de joystick, para quem tem alguma deficiência motora na mão, utiliza para navegar. Aqui também mais dois exemplos, um trackball e um teclado. É um teclado que não é QWERTY, né? Ele não tem aquela sequência de teclas que a gente costuma utilizar. Colorido, ele separa ali as vogais, consoantes e tudo mais, para facilitar também a vida. Nesse caso, você pode considerar uma pessoa que tem visão subnormal usar esse teclado, porque ele tem as teclas bem maiores. Aqui vamos falar um pouquinho agora de deficiência visual, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês, pode levantar a mão, quantos de vocês realmente conhecem ou já viram ou imaginam como que um cego navega na internet? Até que tem bastante gente. Cegos navegam usando leitores de tela. São softwares instalados no sistema operacional, pode ser Windows, Linux, Mac. Nos smartphones de vocês também tem esses softwares que auxiliam a navegação e leem tudo, absolutamente tudo que acontece no sistema operacional, né? Depois até recomendo vocês fazerem um exercício em casa. Acho que pelo menos 90% mais aqui deve ter um iPhone com iOS ou um Android. Os dois têm um programa de leitor de tela. O do iOS chama VoiceOver, o do Android chama TalkBack. É só vocês entrarem lá nas configurações do telefone, experimentem ligar esse recurso. Assim, o funcionamento do seu celular vai mudar completamente. Vocês vão ter até um pouco de dificuldade de desligar, mas vocês vão experimentar o que é navegar com esses recursos ligados. A minha dica é: primeiro toque na tela é sempre para descrever aquilo onde você tocou, né? Todas as ações que vocês precisarem, quer acionar um botão, sempre 2 toques. Vai ajudar vocês a desligar. Bom, tem leitores de tela, os líderes mais conhecidos do mercado, aí, NVDA e JAWS, eles não são brasileiros. O JAWS é o mais usado no mundo, só que custa caro, $1.000. A NVDA é open source. A gente tem aqui uma iniciativa brasileira, o Virtual Vision. O pessoal que utiliza o Bradesco até subsidia a utilização do Virtual Vision para navegação no Internet Banking do Bradesco. Mas, assim, até onde eu conheço, o JAWS ele é muito mais utilizado pela qualidade do software. Aqui, Libras. Um dado interessante aqui, estamos falando de deficiência auditiva, né? 30% dos surdos se comunica apenas em Libras, não sabem ler e escrever português. Isso não significa que eles não sejam alfabetizados, eles são alfabetizados em Libras. Então, você imagina a dificuldade de acesso aos meios de comunicação por um surdo que só conhece Libras.
A televisão, tudo na televisão, por exemplo, deveria ter Libras e não tem, né? E a lei. Só por curiosidade, né, tem o pessoal que apresentou aqui de Portugal, Libras gera muita dúvida nas pessoas. É uma linguagem reconhecida como um idioma. Libras significa Linguagem Brasileira de Sinais, especificamente brasileira. Existe a linguagem de sinais dos Estados Unidos, existe a linguagem de sinais de Portugal, e elas não se falam entre si, porque são linguagens diferentes. Então, quem fala Libras aqui no Brasil não se comunica com quem fala a linguagem de sinais de Portugal, por exemplo, apesar do idioma ser o mesmo, mas é uma linguagem de sinais que é diferente. Na verdade, eles vão se comunicar muito mais através de mímica do que com a linguagem propriamente dita. Então, aqui, trazendo um pouquinho aqui a aplicação de algumas tecnologias que eu mencionei, ali é um mouse operado pelo pé, aqui um tetraplégico que também utiliza um teclado diferenciado e um mouse bucal. Qual a experiência dessas pessoas? Agora, enfim, eu vou mostrar aqui na sequência alguns sites reais que eu capturei a tela anteontem, e o objetivo aqui não é criticar esses sites, essas empresas, porque problemas a gente encontra em praticamente todos os sites, e sim levantar simplesmente a bandeira da acessibilidade. Você imagina aqui a pessoa ali navegando com o mouse no pé, acessando um menu de navegação desses. Aqui, vocês navegam todo dia, quantas vezes vocês já não entraram num menu desse que foi abrindo, e vocês perderam, aí volta lá, de novo, imagina a experiência dessa pessoa, né? Já conhecem, né? Todo mundo sofre. Imagina uma pessoa que tem 5% de visão. Ou um cego que usa leitor de tela. O leitor de tela não lê isso aqui. Então, toda vez que vocês esbarrarem com isso daqui, significa que um cego não consegue usar aquele serviço. Tá? Existem métodos para você fazer uma aplicação. Isso aqui é chamado de CAPTCHA. Ele serve simplesmente para identificar se a pessoa que está utilizando aquele serviço é um humano, né? Isso tem uma aplicação considerável, porque existe, enfim, as pessoas desenvolvem robôs para roubar senhas e tudo, então isso dá uma minimizada. Mas existem métodos acessíveis sem ser esses. E ninguém gosta disso aqui, né? Existem alguns CAPTCHAs que têm que a proposta deles é ser acessível, mas mesmo assim é muito difícil você fazer um CAPTCHA acessível. Se você tem um formulário com perguntas, um formulário de cadastro simples, você precisa para o seu serviço pegar o nome e o e-mail da pessoa e você quer certificar que aquela pessoa é uma pessoa, não é uma máquina. Você pode perguntar para ela, por exemplo, quanto é 1 mais 1. E ela tem o espaço para responder, entendeu? Enfim, existem formas. Aí você vai dificultar, porque você pode enfrentar pessoas que têm problemas de cognição, por exemplo, né? Enfim, todo mundo conhece o site do UOL. Quem nunca, né? Aquela frase, quem nunca estava lendo aqui alguma coisa e a tela carregou de repente, né? O tempo acho que de recarregamento deles é de 5 ou 6 minutos. Né? 5 e 6 minutos, se vocês tentarem ler, vocês não conseguem ler metade do conteúdo desse site. Isso não é o UOL, não, tá? Todos os portais. Eles têm esse recurso por conta da publicidade. Mas a experiência, você imagina o leitor de tela. Ele passou lá em todos os itens do menu, ele está escutando o conteúdo, recarregou. Ele perdeu a referência de onde ele estava, tem que começar de novo, ele tem que ir até a notícia que ele estava, enfim, bem complicado. Aqui, o portal do MEC. Né? A ideia deles, o site deles está super bem construído, né? Mas muitas vezes não adianta você fazer um site acessível e não mantê-lo acessível. Então eu vou dar um exemplo aqui dessa imagem, que é do destaque rotativo aqui, que está destacando
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Um leitor de tela ele não consegue ler o que está escrito numa imagem, ele só consegue ler o que está escrito no código. Nesse caso especificamente, eu olhei o código e o que está escrito no código. Saiba mais sobre o pacto. Então, a experiência do cego é, saiba mais sobre o pacto. Tá, que pacto? Saiba mais o quê? O que é isso? Ele não consegue contextualizar, né? Então, é um problema de acessibilidade grave. Aqui o site da UFRJ. Olha, eu peguei só um exemplo de um menu lá que abriu, né? Um menu expansível. Não significa que fazer menus expansíveis não significa inacessibilidade. Dá para fazer de forma acessível. Tá? Mas aqui a gente tem um banner sobre o conteúdo, com um botãozinho de fechar lá do lado esquerdo. Todo mundo procura no lado direito, esse daí não sei porquê está do lado esquerdo. Tem problemas de contraste, tem uma utilização de um saiba mais ali. Né? Aliás, eu vou falar uma coisa que é um pouco engraçada. Clique aqui. Não se usa clique aqui em nenhum lugar. Você imagina um cego navegando, o leitor de tela fala para ele, clique aqui. Aqui aonde? Né? É bem isso mesmo. Não se usa clique aqui. A forma correta de você fazer um link é assim, se é um download de um documento, é link de download de um documento Word com 5 MB que tem o pacto, enfim. O link ele tem que falar por si próprio o que ele é. Né? Saiba mais, clique aqui, é errado. Aqui, o meu tempo já está super apertado aqui, eu tenho um xerife aqui me falando aqui. Aqui são os principais problemas encontrados. Enfim, como eu falei no começo, que eu comparei acessibilidade digital com acessibilidade arquitetônica, o caso da rampa, que não é só a rampa, a parte de acessibilidade digital também envolve muita coisa. Né? Aqui eu fiz uma listagem, depois vocês podem dar uma consultada no slide que está lá no slide de chefe. Eu gostaria de passar um por um, dar detalhes de cada um, mas não vai ser possível. Vocês notaram aqui que tem um escrito baixo contraste aqui? Ó? Isso é muito usado na internet, bem comum. Você imagina uma pessoa que tem visão subnormal. Ela precisa de contraste alto. Né? E como se resolve? Quais recomendações? Como que eu transformo tudo que eu faço em acessível? Existem todas as recomendações do W3C, super técnico. Recomendações para você fazer conteúdo, sistemas, sites, fazer tudo com acessibilidade. O próprio governo brasileiro tem o EMAG, que tem um guia todo de recomendações para você transformar o seu site em acessível. O EMAG é construído baseado no WCAG. O WCAG é um guia de... é um documento extenso que tem diretrizes de acessibilidade. Aqui embaixo eu coloquei um checklist bacana para sites e sistemas acessíveis. Rapidamente falando sobre LMS, que interessa muito para vocês. Moodle e Blackboard. Eles têm até, acho que algum representante do Blackboard que eu ouvi. Eles são acessíveis, têm um esforço muito grande de acessibilidade nos dois, mas se o conteúdo que é produzido e colocado dentro dessas duas ferramentas não for pensado e desenvolvido com cuidado, ele vai ter vários problemas de acessibilidade. Eu coloquei algumas dicas para educadores aqui, vou ter que passar aqui. Isso aqui é muito importante, como fazer PDF, Word, PowerPoint acessível. Tem aí a dica, tem o link aí. Assim, a mensagem que eu queria dar é essa, trazer a importância da acessibilidade em sistemas educacionais principalmente. A gente está falando de 40 milhões de pessoas que podem consumir, que têm o direito de se educar, né, de ter acesso à educação. A gente está falando de uma coisa que é lei, né? Como eu falei no começo, causa um pouco de desconforto. Tem grandes desafios em relação à acessibilidade.
a empresa anterior da parte de games, você fazer um game acessível envolve uma série de dificuldades. Bom, acho que é isso. Seria bacana ter perguntas e respostas também, mas é isso, gente. Obrigado, hein?